Galera, vamos lá. Exercício 3 fala o seguinte, tá? No triângulo ABC representado no gráfico, então nós estamos falando desse triângulo aqui, ó. ABC representado no gráfico a seguir, o ponto C, ó, tem coordenadas 6 e 4, tá? Eu vou colocando aqui, ó, 6 e 4. E o lado AB está sobre a reta R, tá? Então a reta R está aqui, ó, tá? Ela intersecta os eixos coordenados no Y13 e X e 4, tá? Determine a altura relativa ao vértice C do triângulo, tá? Então, na verdade, aqui, ó, eu esquematizei para ti dessa forma aqui, ó. Então, para que a gente consiga tocar um pouquinho melhor aqui, ó, essa reta, ela passa no ponto 4 e 0 e essa, ela passa no ponto 0 e 3, tá? E aí nós temos o quê? Nós temos que descobrir essa altura aqui. Qual é que vai ser a construção, tá? Então, essa altura pode ver que é exatamente a distância do ponto C até essa reta aqui, tá? Mas então eu não tenho a reta, então eu vou ter que achar a equação de reta. Então, como é que a gente fazia lá? Eu tenho o ponto A, que é 0 e 3, tenho o ponto B, que é 4 e 0, ok? Então, eu posso descobrir uma coisa entre eles, o coeficiente angular da reta que passa por AB, certo? Então, o que eu faço? Y de B menos Y de A dividido por x de B menos x de A. 0 menos 3, ó. 0 menos 3 dividido por quanto? 4 menos 0. Então fica menos 3 sobre 4 é o coeficiente angular. Como é que a gente fazia para montar uma equação de reta? Então, se eu tenho o ponto A, que é 0 e 3, e tenho o coeficiente angular da reta que passa por AB, que é menos 3 quartos, então, com a equação fundamental da reta, eu tenho como encontrar a equação geral da reta, certo? Ó, vai ficar y menos y de P igual a m de AB, que multiplica x menos x do ponto. Então, vai ficar o quê? Y menos 3, ó, igual a menos 3 quartos, que multiplica x menos 0. Então, organizando aqui a minha equação da reta, ó, eu tenho, lembra que a equação da reta tem que ficar na forma geral, certo? Então, y menos 3 igual a menos 3x dividido por 4. Esse 4 passa para lá multiplicando os dois. Fica 4y menos 12 igual a menos 3x. Então, se eu passar para cá, vai ficar 3x mais 4y menos 12 igual a 0. Então, o que eu vou fazer agora? Para achar a altura, eu tenho que fazer a distância, do ponto P, do ponto C que eu tenho lá, ó, que é o ponto 6 e 4, ó. Então agora eu vou fazer a distância do ponto 6 e 4 até a minha equação de reta que eu já achei. Então eu vou virar a folha aqui para a gente continuar, ó. A equação de reta é essa daqui, né? Ó, a equação de reta é essa daqui. Da reta R é 3x mais 4y, deixando pronto aqui, ó, 3x mais 4y menos 12 igual a 0. O ponto C será 6 e 4. Então, o que eu vou fazer? Aplicando a fórmula da distância entre ponto e reta, ó, que é A vezes x do ponto mais B vezes y do ponto mais C, dividido por raiz quadrada de A na 2 mais B na 2. Está aqui, ó, bonitinho no vídeo para te mostrar. Então, a distância entre ponto e reta ficará quanto? O A, que é 3 vezes, o A, que é 3 vezes 6, que é o x do ponto, mais o B, que é 4 vezes o y do ponto, que é 4, menos 12, dividido por raiz quadrada de quanto? Ó? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Portanto, você tem 18 mais 16 menos 12 dividido por raiz quadrada de quanto? 9 mais 16, 25, ó. Então, isso aqui vai ficar quanto? 16 menos 12 é 4. 4 mais 18 fica 22 sobre raiz de 5, que é 5. Então, se você pode deixar essa altura como 22 sobre 5, ou então, se você dividir, a altura é igual a 4,4 centímetros ou metros, dependendo da situação e como é que estaria no plano cartesiano, beleza? Então, feito esse, vamos para outro. Então, assim,
No 4, o que coloca ali para ti? Ó? Em uma cidade planejada, duas avenidas paralelas são representadas em um plano cartesiano, cujas distâncias são medidas em centenas de metros pelas equações. Então você tem essa equação aqui, ó. Você tem no exercício 4, você tem duas retas paralelas, ó. Eu vou deixar fazer o esquema para ti aqui, ó. Tu tem uma reta R, que é 12x mais 5y igual a zero, tu tem uma reta S que é quanto? 12x mais 5y mais 26 igual a zero. Então, Marcelo está em uma das avenidas, na esquina com uma rua perpendicular às duas avenidas. Determine quantos metros Marcelo deverá caminhar para chegar a outra avenida paralela. Então, na verdade, ele está aqui, ó. Ele está numa situação aqui e ele quer saber quantos metros ele vai ter que caminhar. Então, eu vou fazer uma distância entre ponto e reta. A questão aqui é qual ponto eu vou pegar, né? Que ponto eu vou pegar? Bom, se você não tem o ponto, você vai pegar um ponto comum, né? Um ponto que pertença a essa reta ou essa. Então, essa aqui fica mais fácil, ó. Porque qual é o ponto que pertence a essa reta aqui, ó? Qual é um ponto que pertence a essa reta? O ponto 0 e 0 pertence a ela. Porque se eu substituir aqui, ó, 12 vezes 0 mais 5 vezes 0 vai dar 0. Então, o ponto P0 e 0 pertence à reta. Então, o que eu vou ter que fazer? A distância entre o ponto 0 e 0, a reta S de equação 12x mais 5y mais 26 igual a 0. Então, vamos lá, ó. Distância entre ponto e reta. O A, que é 12 vezes o x do ponto, que é 0, mais 5 vezes 0, mais 26 dividido por raiz quadrada de quanto? 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, zerou aqui. Vai ficar quanto? 26 dividido por quanto? Ele quer saber, determine quantos metros Marcelo deverá caminhar para chegar a outra avenida, né? Tá, então veja bem. E ali as medidas são dadas em centenas de metros, né? Essa é a unidade dada no exercício. Então você tem ali, ó, 26 dividido por quanto? Raiz quadrada de 144 mais 25 vai ficar 26 dividido por raiz de 169, que é 13. Então a distância é 2. Então isso aqui, na verdade, não é 2 metros, do que é 2 centenas de metro. 2 centenas de metros. Então a resposta do exercício seria 200 metros. Fechou, galera? Então eu vou postar lá para vocês e vocês vão fazendo os exercícios aí.